Ora, boa noite. Boa noite, caros seguidores do Futebol Online. Boa noite a quem nos está já neste momento a acompanhar. Cá estamos para a estreia do programa Softball. É a primeira, é o programa número 1 Softball aqui no Futebol Online. Vamos ter, a partir de hoje, todas as sextas-feiras à noite, o programa Softball, onde iremos falar basicamente dos assuntos da semana, sejam futebol nacional, sejam futebol distrital, e também sempre que possível com dois convidados, como é o caso de hoje, em que iremos falar precisamente das equipas ou de algo que diga respeito a esses dois convidados. E é por aí que começo, passo já a apresentar os meus dois convidados de hoje. Tenho comigo o Mister Mauro Marques, o novo treinador da União Desportiva Alta de Lisboa, da primeira divisão da Associação de Futebol de Lisboa. O Mister Mauro treinou nesta época que agora findou a equipa da São Joanense, da segunda divisão da AFL, e vai agora na próxima época treinar o Alta de Lisboa, clube da primeira divisão. Tenho também comigo o Mister Ricardo Barão, treinador do Atlético Povoense, da segunda divisão da AFL, onde já estava precisamente nesta época que agora terminou. E eu vou rapidamente começar a conversa com os meus convidados de hoje, e precisamente pegando, eu tenho, e também para os seguidores do Futebol Online perceberem a dinâmica, digamos assim, deste programa que se estreia hoje. É um programa com previsão para uma hora e um quarto, mais ou menos, para discutirmos aqui 3 ou 4 temas do nosso futebol nacional ou distrital. E vamos começar precisamente por um tema da semana que foi novidade do futebol online, mas que criou efetivamente um movimento que nem eu próprio, quando tive a ideia, pensei que fosse possível, que é precisamente os prémios futebol online. Recordo, para quem não sabe, que está a votação neste momento, e essa votação termina amanhã ao meio-dia, a votação para o melhor guarda-redes, melhor defesa, melhor médio e melhor avançado da primeira divisão distrital da AFL. E é precisamente nesse sentido que eu começo a minha conversa, e vou começar pelo Mr. Mauro. Mauro, antes de mais, agradecer a presença do Mauro aqui, sabendo, e para quem não sabe, eu posso adiantar que não é confissão nenhuma, que o Mr. Mauro está de férias, mas abdicou de um passeio noturno pelo nosso Algarve para estar aqui comigo e com o Mr. Ricardo Barão esta noite aqui à conversa. Mauro, agradeço, antes de mais, a disponibilidade, e começo precisamente por aí. Não sei, uma vez que estás de férias, não sei se tens acompanhado esta situação dos prémios, mas, efetivamente, gostava de ouvir a tua opinião em relação a esta novidade que ocorreu esta semana e que fez, digamos que, o número de seguidores do futebol online teve mais uma vez um boom aqui durante esta semana, desde que eu anunciei estes prémios, e já somos praticamente 6.000. Mauro, uma opinião rápida em relação a estes prémios de futebol online. Olha, antes de mais dizer-te boa noite, Hugo, e agradecer o convite de estar aqui presente, e não me faz confusão nenhuma ter abdicado de um dia de férias para falar contigo. Aliás, né, para mim nem é abdicar um dia de férias, é ganhar um dia de férias. Até tinha preparado estar aqui na rua, aqui no jardim, que era para dar um ambiente melhorzinho a isto que se passa no futebol. Epá, mas está de noite e não se consegue ver nada. Mas olha, vê-se um bocadinho do Cascola do Alto. Dar aqui um ambiente mais leve, que esta malta acho que não tinha muitas saudades do futebol, tinha mais saudades era de falar mal do futebol, e assim a gente conseguir estar um bocadinho mais leves e mais tranquilos, porque ainda por cima partilhado com o Mister Barão, de certeza que partilha da mesma ideia que eu, desta da gente aliviar um bocadinho o panorama e falar disto tranquilos. Olha, quanto à pergunta que me fizeste sobre a votação, olha, tenho que dar os parabéns também, porque acho que é uma maneira fantástica de promover o nosso futebol, promover também aqueles que se destacaram no ano transato, e só assim, e só termos mais visibilidade daquilo que tem sido o trabalho tanto dos treinadores como dos jogadores, apesar de nesta altura ainda ser só prémios para os jogadores, mas também vai haver para os treinadores, né? Também já adiantei que é a próxima, é a seguir. Eu vou ficar em último, mas adorar a maneira como tens abordado a questão, e dar principalmente o voto às pessoas que seguem o canal, e isso é que acho que são essas pessoas que têm que ter o poder de decisão para o melhor jogador, porque são essas as pessoas que veem o jogo de fora, e essas as pessoas que têm o poder de decisão, e acho muito bem, e não te vou fazer aqui publicamente quem é que gostava que ganhasse, mas claro que tenho as minhas ideias, e é pena não dar, só estarem 2 jogadores do Alta.
Não, dois, não, três estão, pelo menos. Sim, são três. Pelo menos três. São três. Exato. Só não está o guarda-redes, que eu no guarda-redes tive que arranjar aqui um critério diferente e estabeleci um limite de 15 jogos, participação em 15 jogos, e só esse é que entra. Mas resumindo, é isso mesmo, é dar-te os parabéns por isso, porque acho que é uma excelente iniciativa, controversa ou não, as pessoas gostem ou não, os números estão aí e deixem as pessoas, e não há como fugir a eles. Quem vota são as pessoas e quem vai decidir são as pessoas, é o público, não há hipótese. Exatamente. Muito bem. Mr. Ricardo Barão, boa noite. Também, à semelhança do São Mauro, agradecer desde já a sua presença aqui. É um prazer ter aqui também uma estreia, tanto o Mr. Mauro como o Mr. Ricardo Barão, uma estreia aqui no Futebol Online, sabendo que são seguidores. Mr., antes de avançarmos para outros temas, não sei se tem acompanhado esta questão dos prémios de Futebol Online. Efetivamente, era uma ideia que eu já tinha, e até inclusive já tinha comentado com a Associação Futebol Lisboa, que era engraçado no final da época fazer-se assim uma gala, digamos assim. Neste caso não vai haver gala porque aqui o sponsor sou eu e então pelo menos vai haver votação. Misha, não sei se tem acompanhado, gostava de ouvir a sua opinião em relação a isto. Boa noite, Hugo, boa noite, Mauro, e boa noite a todas as pessoas que nos estão a ouvir. Sim, tenho acompanhado e já votei, né? Ao contrário do Mr. Mauro, que diz que não diz os seus favoritos, eu já votei e votei nos meus ex-jogadores de Ponte Roma, que os do Póvoa não estão à votação, porque os meus são sempre melhores que os outros, pelo menos é assim que eu vejo as coisas. É sempre complicado escolher o melhor, porque depende sempre de várias posições e daquilo que cada treinador gosta para cada posição. Portanto, é sempre uma votação que nos deixa, às vezes, aquele gostinho a amar, porque podia ser outro. E depois também a gente pode ter preferências sobre alguns jogadores que não estão em votação. Pronto. Claro. Agora, é com estes que estamos, é com estes que vamos a votos e é estes que temos que escolher. E espero que ganhe o melhor. E vai ganhar de certeza, porque o melhor é sempre aquele que é mais votado. Exatamente. Pronto, e eu aproveito também o facto de estar aqui com vocês para dar só um esclarecimento final, porque isto sabe-se, e efetivamente este boom que o Futebol Online teve desde que eu anunciei os eleitos, digamos assim, têm sido pedidos de adesão ao grupo Futebol Online constantes, e eu até disse já a alguém na brincadeira que isto parece a votação para o Big Brother. Ou seja, vamos votar naquele, então toda a gente adere ao grupo. A sorte é que não é para expulsar. Exatamente. Pronto, a questão aqui é que esta primeira votação, e para que não haja dúvidas, esta primeira votação que termina amanhã, vai eleger os 5 melhores de cada posição. Os 5 melhores guarda-redes, 5 melhores defesas, 5 melhores médios, 5 melhores avançados, melhores, ou pelo menos os 5 mais votados de todos. E votados, lá está, pelos cerca de 6 mil seguidores do Futebol Online. Depois, a partir daí, a bola vai passar para os treinadores. Ou seja, eu a partir de amanhã, ao meio-dia, irei entrar em contato com os treinadores da primeira divisão da Associação Futebol Lisboa e serão eles a votar num desses 5 eleitos, sendo que, se efetivamente tiver lá algum jogador da própria equipa, o treinador não poderá votar nesse jogador. Ok? É a única ressalva que há, é que em 5, se houver lá um jogador de determinado clube e o treinador for desse clube, não pode votar nesse. Pronto, e depois aí, na quarta-feira, será anunciado então o melhor guarda-redes, o melhor defesa, o melhor médio, o melhor avançado do Futebol Online na época 2019-2020. Pronto, feito o esclarecimento, vamos para outro tema, e este mais abrangente, que é precisamente o futebol distrital da nossa Associação de Futebol Lisboa. E eu aqui começo por vos perguntar, antes de mais, o que é que ambos esperam, e eu volto, vamos fazer esta ordem, Mr. Mauro e Mr. Ricardo, o que é que esperam, Mauro, dos campeonatos da AFL na próxima época, sendo que ainda paira aqui aquela dúvida, aquela questão cinzenta, quando é que isto arranca, se não arranca, mas pronto, partindo do princípio que arranca, Mauro, o que é que podemos esperar, neste caso, do campeonato da Associação Futebol Lisboa da primeira divisão? Bem, o campeonato da associação este ano, eu falo da primeira divisão, apesar de ter um conhecimento se calhar muito maior da segunda e da terceira divisão, porque esta vai ser a minha primeira experiência enquanto treinador principal numa equipa da primeira divisão, mas daquilo que tenho estudado e daquilo que tenho visto, isto vai ser uma loucurazinha esta primeira divisão. Temos 2, 3 equipas completamente candidatas, que são fortíssimas
e que dispensam apresentações. Para mim não são duas, três, muito concretamente para mim são duas, são o que é o Atlético e o Belenenses. O Belenenses, por ser o Belenenses, pelo que conhecemos, e depois o Atlético. O Atlético também não é novidade para ninguém, que eu sou um super fã do João Pedro e acredito muito nas capacidades dele e no que ele ainda pode vir a trazer, tanto num panorama distrital como num panorama nacional, porque acredito que ele vai disparar, mais tarde ou mais cedo, por mais que ele não queira e ande a fugir a optar, ele um dia vai ter que optar, e quando ele optar, de certeza que vai optar em grande, e vamos ouvir falar do João Pedro, assim, muito nas pisadas de um Luís Freire, provavelmente, e vai ser um gosto vê-lo, porque eu volto a dizer, não tenho problema nenhum em dizer que sou um dos fãs dele e que acredito que ele vai chegar longe, e depois porque está numa equipa com pergaminhos, com o Atlético não pertence aos distritais, pertence aos nacionais, assim como ao Belém, e depois temos logo ali a seguir 3, 4 equipas que seria de mau tom incluir o Alta, mas vou incluir o Fofó, o Negrais, Fofó, Negrais, Santiria, por ser o Santiria também, e logo a Alvercabi. seguir Alvercabi, sim. O Alvercabi é sempre uma incógnita, porque nós nunca sabemos o que é que podemos esperar. Tanto podemos esperar uma equipa fortíssima numa jornada, como na jornada a seguir, se calhar vão ter que ir alguns a A, ou da B, ou da A vem a B, e nós nunca sabemos. Eu prefiro nunca argumentar muito sobre as equipas que têm equipa B, até porque eu tenho uma opinião muito própria sobre o que é equipas A e equipas B. Acho que devia ser completamente proibido transitarem de uma para a outra, mas se as leis assim o deixam, só temos é que tentar combatê-las e tentar fazer o melhor. Agora que o campeonato vai ser uma loucura e vai haver percas de pontos em campos que não se esperam, vai-se ganhar pontos em campos que não se esperam, porque cada vez eu acho que a maneira de trabalhar dos treinadores, seja em que contexto for, seja em que equipa for, cada vez é mais parecida, acho que já não há grandes segredos quanto à maneira de trabalhar. Claro que uns têm uns pormenores e outros têm outras ideias e umas ideias diferentes, mas o treino e a maneira de trabalhar é muito idêntica, cada vez mais idêntica, porque cada vez tentamos ser mais profissionais dentro do nosso amadorismo e cada vez as equipas entram em campo muito preparadas e muito focadas e com conhecimento do adversário muito grande. Por isso, cada vez mais, e digo isto de vezes sem conta, acho que se tentassem fazer o placar agora na primeira divisão, estavam entaladinhos porque iam perder muito dinheiro. Cada vez trabalha de forma mais profissional no futebol amador, não é, Mauro? Claro, completamente. As equipas técnicas cada vez mais evoluídas. Eu dei por mim e não é público. E olha, deixa-me adiantar-te já, se quiseres uma notícia em primeira mão, posso já dizer aqui, não tenho problema em fazê-lo. Com a saída do Igor Braz na minha equipa técnica, agora entrou outra pessoa de um nível muito bom, que é o Bruno Gante. Foi um dos responsáveis com o Paulo Valente pela subida do Pinheiro de Louros, quando foi aquele super Pinheiro de Louros daquela super época, e então o Bruno Gante agora faz parte da equipa técnica do Alta também. Ora está, em primeira mão, aqui no softball, contratação do Bruno Gante para a equipa técnica do Alta de Lisboa. Mr. Ricardo, a mesma questão, se isto, a primeira divisão, vai efetivamente ser muito disputada, vai ter uma qualidade acima da média, eu não tenho dúvidas que a segunda, onde está o Atlético Povoense, também vai ter. E já se perfilam aqui alguns candidatos. Mister, o que é que espera efetivamente desta época que supostamente irá começar agora no mês de setembro? Eu acho que esta época, primeiro é saber se ela vai começar e quando é que vai começar e como é que vai começar? E principalmente se vai chegar ao fim. É uma época que toda a gente, acho que vai estar a época até a pensar que pode acabar a qualquer momento, pode ser interrompida a qualquer momento, e em vez de fazermos as 30 ou as 26 jornadas, podemos fazer 16, 17, 18, e aconteceu o que aconteceu ano passado, e subir quem está em primeiro e não quem chega ao fim primeiro. Portanto, vai ser uma época muito diferente de todas as outras. Depois acho que a segunda divisão distrital, a série onde está o Póvoa, é um bocadinho idêntica à primeira divisão distrital. Vai haver 2, 3 candidatos, se calhar logo à partida, fortes, que vão tentar subir divisão e vão ser candidatos desde o início, e depois vão aparecer mais 3, 4 equipas ali, uns outsiders, que podem andar e entrar nessa luta. Vai ser um campeonato
complicadíssimo, até porque as equipas acho que não vão começar tão bem, porque a paragem foi muito grande. Portanto, vai ser uma incógnita muito grande o que é que aí vamos ter este campeonato distrital. Vai ser Muito bem. complicado. E agora vou fazer uma pergunta mais quase a resposta direta, que é, Mr. Mauro, quais são os objetivos do seu Alta de Lisboa para a próxima época? Vamos ter um Alta a lutar pela manutenção, pela subida? O que é que podemos esperar deste Alta, mestre? Então, isto acho que não é novidade para ninguém e temos que ser conscientes, porque se eu dissesse assim, tenho um orçamento de milhares de euros e vou buscar os jogadores que querem primeiro Os preço. orçamentos já lá vamos a seguir, está aqui guardado. Está bem. Não, tenho um orçamento de milhares de euros e vou buscar quem quer, eu dizia que queria subir divisão. Agora, com este panorama, temos um Covid, temos escolas de formação paradas, não temos jogadores pequeninos a dar dinheiro aos grandes. É praticamente impossível ambicionarmos grandes coisas. Aquilo que me pediram na direção do Alta, se é que me pediram para alguma coisa, porque não houve grandes pedidos em relação a esse assunto, foi o campeonato, é tentarmos garantir a manutenção o mais rápido possível e depois irmos à procura do que o campeonato nos possa dar, porque temos a noção que com este campeonato, com estas equipas, vou dizer aqui que é subir divisão. É atrasado mental, o que é que queres que eu te diga? Por isso temos que ser um bocadinho pragmáticos e temos que ser um bocadinho sinceros. É que vamos tentar fazer o melhor campeonato possível, tentar honrar as cores do Alta, porque o Alta já é um nome de peso. E com todo o respeito que eu tenho por todas as equipas que participam na AFL, e desculpem-me eu estar se calhar ser um bocadinho e puxar um bocadinho dos galões, mas muito sinceramente nas equipas inscritas na AFL, se calhar facilmente o Alta, em termos de estrutura, condição, clube, insere-se facilmente nas 5 melhores equipas da AFL. E temos que ser sempre uma equipa ambiciosa. Mas agora não podemos ser inconscientes e ser loucos ao ponto de dizer que vamos discutir com os Belenenses e com os Atléticos e com outras equipas do género, porque não temos argumentos para isso. Apesar de eu ser sempre defensor que os orçamentos não ganham jogos e quando o árbitro apita são 11 contra 11 e depois aquilo dá muita falta, há vermelhos, há penaltis, há fora de jogo, há uma data de atenuantes durante um jogo de futebol que aquilo pode dar para o torto e depois quando ele apita dos 90 minutos já acabaram. Claro. E agora? O que é que a gente faz e não sabemos quanto é que está o resultado. Então vamos ter um Alta com o primeiro objetivo, a manutenção, sendo ela a manutenção, não sabemos, a partir do princípio que isto termina tudo bem, não sabemos quais os lugares de manutenção, pode ser a 5 do fim como pode ser a 7, depende sempre de quem descer do Campeonato de Portugal, não é? Nós e com a minha equipa técnica, o que a gente projeta é pelo menos tentar fazer do 12º lugar para cima, para aí percebermos que já dá garantidamente. Dá tranquilidade, porque o que a gente tem visto do Campeonato Nacional ou do CCP é perceber que 5 equipas descem automáticas, depois mais 2 quase certeza e provavelmente uma terceira também a descer, o que há de perfilar 8 equipas a descer em divisão. 9 já acho muito difícil, mas nada é impossível. Claro. E então tentarmos, ok, 10º lugar para cima, excelente, estávamos todos de parabéns e seguirmos a nossa vidinha tranquilos. Muito bem. Mr. Ricardo Barão, e o Atlético Povoense também a reforçar-se bem, também já lá vamos falar desses reforços, mas qual é o objetivo do Povoense para a próxima época? Hugo, uma resposta direta, como tu querias, uma pergunta direta para uma resposta direta. O objetivo do Povo é subir a divisão este ano, claramente. Não tenho problemas nenhums em assumir isso, sei que vai ser bastante difícil, bastante complicado, pois vai haver mais candidatos a quererem o mesmo que nós e não vai dar para todos. Agora o nosso objetivo este ano é subir a divisão claramente, desde o início. Eu ouço do jogar para manter ou do jogar para a manutenção, isso faz-me um bocado de confusão a mim. Eu acho que todos os clubes, sejam eles quais forem, só há 2 objetivos, ou não descer ou subir. Ou se luta para não se descer ou se luta para subir. E o Povo, pelo clube que é e pela história que tem, nunca poderá jogar uma época inteira para não descer. Portanto, o nosso objetivo é a subida de divisão este ano. Claro que sim, Mister, eu agradeço-lhe, efetivamente, lá está, da maneira, quem segue o futebol, como nós, os 3 que aqui estamos, e os seguidores do futebol online, olhando para a constituição do plantel do Povoense,
Eu, se o Mister me respondesse outra coisa que não é essa que me disse, eu iria-me custar a acreditar. E permita-me a sinceridade, ou seja, e é bom o Mister assumir que efetivamente, porque isso faz parte para mim um bom treinador assume, e você assume claramente que quer subir divisão, tudo o que seja fora disso é uma época perdida, digamos assim. Sabemos que não vai ser fácil, sabemos que vai ser muito, muito difícil, mas a elaboração deste plantel e as minhas escolhas para este ano e o trabalho incrível que esta direção fez, aponta tudo para esse objetivo. Se o vamos conseguir ou não, o veremos no fim. Muito bem. Mauro, há aqui outra questão, e antes de passar diretamente aos vossos clubes, que cada vez mais tem que ser equacionada, porque, segundo as informações que eu tenho, irá mesmo concretizar-se, que é jogar à porta fechada. Obviamente, não sempre, mas provavelmente os campeonatos começarão sem público. Isso para um treinador, para os jogadores também é um panorama diferente, digamos assim. Mas vocês, enquanto treinadores, vão ter que preparar efetivamente as equipas também para mais esta situação nova, ou não? Ou é uma coisa que não os vai preocupar muito? Olha, vou-te ser sincero, se temos que preparar para essa situação nova, eu não sei como é que vou fazer. Muito sinceramente, não sei como é que isso se faz. Preparar para jogar à porta fechada ou à porta aberta, não sei. Se calhar o Barão sabe, ele vai-te responder a isso. Eu não sei. Não sei, e já ouvi muita teoria de grandes filósofos do futebol, gajos que escrevem livros e coisas assim. Eu não faço ideia como é que se joga à porta fechada ou à porta aberta. Mauro, mas por exemplo, no teu anterior projeto, na São Joanense, todos nós sabemos que andámos no futebol, o público da São Joanense muitas vezes é o 12º jogador, ou seja, quando as coisas não correm bem, eles estão lá a puxar pela equipa e a levar a equipa para cima, não é? Excelente, excelente. Aliás, eu já vinha de 2 ou 3 passagens por outros clubes e nunca tinha assistido à realidade de São João, que aquilo é mesmo isso que tinhas dito. Aliás, eu recordo, nem sequer em séniores, nos júniores, já eu estava nos séniores, eu assisti a um jogo de júniores com 2.000 pessoas. Foi um jogo com o Santaria ali a ver quem ficava em primeiro lugar, pá, uma coisa brutal, uma coisa assim maluca, e que não houve problemas e que toda a gente, pelo menos dentro do campo, não houve problemas nenhums e foi brutal e fantástico ver aquilo. Assim, claro que no Alto de Lisboa, quem me dera que as coisas, a porta fosse aberta, até porque também estamos ali bem situados e bem rodeados de malta boa para ir ver a bola, ali a Mosgueira e ali os bairros todos ali à volta, que são pessoas com muita ligação ao clube, que ali com uma pessoa com muita ligação ao clube, com muita vontade do clube. Aliás, o clube, para quem não sabe, na história do Alto de Lisboa, o Alto de Lisboa nasce da fusão de 2 clubes, que é o Sporting da Torre e o Gil Lumiar, a fusão desses 2 clubes ainda veio dar uma visibilidade, uma massa associativa ainda maior ao Alto de Lisboa. Ou seja, claro que sim, claro que eu queria jogar à porta aberta, até por tudo, por economicamente para os clubes nem se fala, não é? Porque há muitos clubes que vivem do fim de semana, das bifânias e das imperiais, muitos clubes vivem da massa associativa que nos vai e que vai connosco quase a todo lado, e pela força que nos dão e pelo acreditar, e estamos a falar sem desrespeito mais uma vez por as outras divisões, estamos a falar de uma primeira divisão em que cada vez mais tem clube, tem pessoas no campo e cada vez mais atrai pessoas ao campo e puxa, é a minha primeira experiência na primeira divisão, não vou ter ninguém para me ver, já viste isto? Vamos acreditar que será só no início, eu pelo menos quero acreditar que sim, porque vocês ainda lá estão agora, eu não consigo lá entrar, por isso vamos acreditar que seja só no início. A malta do Ericeira deixa tentar. Mister Ricardo Barão, a mesma questão que coloquei ao Mauro, como é que encara esta forte possibilidade de pelo menos no início termos os jogos à porta fechada? Eu costumo acreditar que isso aconteça, sinceramente. Eu acho que o futebol em Portugal foi a primeira coisa a arrancar após o Covid e foi com essas leis. E está os jogos todos em Primeira Liga à porta fechada, mas tudo o que foi começando mais tarde, espetáculos, concertos, touradas, com algumas limitações já vão se tendo público em alguns lados. Portanto, acredito sinceramente que a próxima época, com algumas limitações, se consiga ter público nas bancadas. Agora, não se sabe o que é que a DGS vai decidir e não sabemos o que é que vamos ter.
é sempre mais difícil jogar à porta fechada. O que também é certo, que se há clubes que têm muita gente a ver os jogos, também há clubes que isso vai se notar pouco. Portanto, Claro. há clubes que têm 5, 6 pessoas na bancada a ver os jogos, e quando têm. Portanto, a maneira que se treina isso, acho que é o que o Mauro dizia, isso não se treina. A gente vai treinar normalmente, vamos preparar os jogos normalmente como sempre preparamos. Se teremos a sorte de ter gente na bancada, melhor. Se não teremos que jogar assim, dessa maneira. Claro. Para já, o que está decidido, segundo sei, é que efetivamente foi autorizado o regresso aos treinos agora durante o mês de agosto e à competição, mas sempre numa primeira fase sem público. Estamos a aguardar que saia também o comunicado da DGS com as medidas que os clubes vão ter que respeitar para poderem iniciar esses treinos. Vamos ver o que é que vem daí. Até porque, deixa-me só interromper, porque até, e seguindo o que o Barão disse, eu nem consigo aceitar que seja de outra maneira. Eu posso dizer por 2 experiências que tive agora aqui de férias. Eu fui àquilo dos escorregas Sim. e esquece. Tudo ao molho e fé em Deus. Eles bem põem lá uns autocolantes no chão para a distância de segurança, mas não há. Zumarino, bancada cheia, esquece. Exato, não há distanciamento. Agora não há, vai haver gente no futebol, porquê? Qual é que é o fundamento que eles nos vão contar agora para não haver, principalmente no futebol distrital? No futebol distrital tem que haver público, tem que haver receita. Esta gente não tem dinheiro, tem que andar, tem que haver dinheiro, temos que deixar as coisas acontecerem, porque só assim é que faz sentido a gente aqui andar, porque a gente joga para as pessoas verem. Não é para mais nada. Vamos ver o que é que sai do comunicado da DGS, porque acredito que esse comunicado vai efetivamente fazer alguns clubes tomarem algumas decisões importantes, porque lá está. É provável que haja clubes que se calhar não se irão inscrever caso se mantenha esta situação da porta fechada, mas vamos esperar, não vale a pena estarmos a sofrer por antecipação. E não só por isso, né? Já que podemos treinar, mas era o que tu dizias, não sei o comunicado com as normas e como é que poderemos treinar. Exato. E podem vir normas complicadas que alguns clubes não possam começar a treinar. Eu vi qualquer coisa Exato. que só se pode treinar com 10 e não sei o que, isso também vai ser giro. Não, isso acho que acabou no fim deste mês. Sim, exatamente, acaba hoje. A partir da manhã já se pode, mas já está. Respeitando determinadas regras que vão sair. Que ainda não saíram. Exatamente, e que vamos ver que clubes é que têm condições para poder suportar essas regras. Os clubes não vão conseguir fazer isso. Nem a nível do Campeonato de Portugal, quanto mais a nível do Distrital. Exato. Eu tenho um jogador com 2,3 metros, ele vale por 4, logo ali estava entaladinho, já não dava. Já não treinava. Mister Mauro, falar em dinheiros e vamos lá, porque o futebol online tem esta característica, eu não gosto, e quem conhece... O Mister Mauro ainda não falou de outra coisa senão de dinheiro, que os clubes não têm, as bifanas e as cervejas. Agora vou-lhe meter a pergunta direta, porque eu não gosto de polémicas, mas gosto, efetivamente, que se fale tudo, e acho que quando não temos problemas podemos falar de tudo. Mister Mauro, um Alta a reforçar-se bem, 14 contratações, por menos que eu tenha conhecimento até o momento. Dessas 14, 7 são ex-jogadores seus da São Joanense, ou seja, acompanham-no da São Joanense para o Alta. Mas mais do que isso, e podíamos falar aqui em contratações, efetivamente, algumas mais sonantes, de clubes como o guarda-redes, o Abílio Fulano, que vem do Real. Temos também o Vítor Ladeiras, que vem do Pedro Pinheiro. O David Inácio, que vem do Tujal, que fez uma excelente época. Ou seja, alguns nomes sonantes, 7 jogadores que o acompanham no projeto, é sinal que estavam bem consigo na São Joanense e vão acompanhá-lo para o Alta de Lisboa. Mas a questão que se coloca aqui, e eu vou metê-la mesmo diretamente, ou seja, que é o que se fala, não é? Não é que eu saiba se é verdade ou não, por isso nada melhor que o Mister Mauro para meter os pontos nos is. Mister Mauro, houve-se para aqui uma história de 15 mil euros, que chegaram com 15 mil euros ao Alta de Lisboa e vamos treinar ao Alta de Lisboa, e que o Alta tem petróleo e que há muito dinheiro no Alta. Mister, é a altura certa para me esclarecer estas questões todas. E atenção, que eu volto a dizer, não sou eu que digo, são coisas que se ouvem aqui e que inclusive já falámos. Olha, sabes que eu estava à espera desta pergunta e preparei-a de mil e uma maneiras e agora apagou-se-me tudo da cabeça da maneira que tenho de responder. Tinhas de ter escrito, amor, escrevi. Não escrevi, pá. E agora, por mais ridículo que seja, e tão hipócrita, tão de mau tom o que se tem feito, e depois diz-se coisas, que um rouba jogadores ao outro e que vai oferecer dinheiro ao outro,
e que não fala com o outro. Olha, está aqui uma pessoa, que é o Barão, estamos aqui os dois, que na boca de muitos a gente era facadas um ao outro e dinheiros de um ao outro e não sei o quê. E olha, vou-te competir-me em confidência, sabes qual é? Ainda ontem tivemos para aí 45 minutos a falar ao telefone. Vê lá o que a gente se odeia e o que a gente se come. Estás a perceber? Tiveram a preparar o programa de hoje, não? Não, nem falámos disso. O que eu te queria chegar com isto é que é ridículo, amigo. Chega a ser ridículo o que se fala, o que se conta, e há três pessoas que sabem a verdade do Alta, que sou eu, o presidente Malacho e o diretor desportivo, o Miguel, O Miguel Gonçalves. Miguel Gonçalves. No dia que essas pessoas que falam e que dizem e que contam os 15, essa dos 15 mil euros, epá, olha, brutal. Eu tirava-lhe o chapéu, se fosse verdade, eu tirava-lhe o chapéu. Olha, brutal. Com 15 mil euros eu não estava-te aqui a dizer para não descer, estás a ver? E com 15 mil euros não íamos ser hipócritas e não íamos. Isto por acaso eu apontei porque tenho falado. Das 16, deixa-me dizer que não são 15, são 16, porque também posso avançar em primeira mão um jogador que já assinou pelo Alta, que é o Manu, estás a perceber? Das 16 que temos até agora, porque já assinaram mais, entretanto, durante esta semana vão ser Serão anunciados. apresentadas, mas apenas renovações, mais nada, não há contratações até agora nenhumas, são mais 4, 5 renovações que vão ser para o plantel ficar praticamente fechado. Amigo, porque eu, ao contrário de muitos treinadores, eu não tenho plantéis fechados, sabes? O meu plantel nunca está fechado. Acrescentar qualidade está sempre aberto. Mas deixa-me dizer-te que com 15 mil euros é estranho irmos nos reforçar com apenas 2 jogadores da mesma divisão e apenas um da divisão acima. Foi o caso do Abílio, que estavas-me a falar do guarda-redes, e os dois da mesma divisão é o Ladeiras e mais quem? Vocês andam mais atentos que isto que eu. Eu tenho só Ladeiras, da mesma divisão, só tenho Ladeiras. E pronto, então está bem. É o Ladeiras e depois, epá, e o resto, todos os outros jogadores, ou seja, os outros 11 jogadores da divisão inferior e os outros 2 são júniores, com todo o respeito pelos jogadores que eu fui buscar, porque fui eu que os escolhi e que eu coisa, mas com esses orçamentos, calma, mal. Eu tinha-me mandado para os CCPs, ia lá buscar os homens acima, trazia-os para aqui, oferecia-lhes 15 mil euros, olha 15 mil euros. Se a gente dividir por 1000 euros cada um, já era uma notazinha, eles já se calhar já pensavam 2 vezes. A ser, não, sejam honestos, meu. Sejam honestos e não sejam ridículos, que acho que é por aí, sabes? Não sejam ridículos. Mas o Alta tem argumentos, efetivamente, neste momento, para competir, obviamente, eu não digo com o Atlético, com Belenenses, mas tem argumentos, efetivamente, financeiros para competir com grande parte dos clubes da primeira divisão, porque eu estou a olhar aqui para um nome que me salta à vista, que é o David Inácio, que era um jogador cobiçado, eu diria, por quase todas as equipas da primeira divisão, e realmente levou melhor o Alta, e foi o Alta que conseguiu ficar com o David. Ou seja, isto significa que há aqui alguns argumentos financeiros, ou não? Não significa, não. Que há argumentos financeiros nenhums, porque isso não tem nada a ver. E eu posso combater essa questão com outra. Há jogadores que eu tenho na realidade, por exemplo, o irmão dele, além de ter o irmão do Inácio, que também vai fazer parte do plantel do Alta, o Inácio era um jogador conhecidíssimo, além de eu ser amigo da família e de me dar muito bem com o Inácio. Acho que foi muito por aí, sabes? Muito por acreditar no projeto desportivo, porque eu não acredito, muito sinceramente, que tudo seja dinheiro. Eu não acredito que tudo seja dinheiro, até porque, aliás, olha, eu posso dizer, estão 3 jogadores que ficassem no Alto e que assinaram pela equipa do Mister Barão, e eu tenho a certeza absoluta que não foi por causa de dinheiro. Foram ganhar bem menos para a Povo. Diz? Foram ganhar bem menos para a Povo, isso tenho a certeza. Pronto, era o que eu digo. Não foi de certeza por dinheiro. Acreditaram no projeto desportivo do Mister Barão e da equipa do Povo, e nós, como Alta, ou como jogadores do Alta que já foram, só temos que agradecer o percurso que eles fizeram no Alta, desejar-lhes a maior das sortes,
e bora, mano, vão lá, vão para o Póvoa, porque quem sabe para o ano o Alta não vai precisar deles outra vez, e se calhar estão de volta, ou não sei, a gente nunca sabe o que é que o futebol vai dar. Agora, epá, e se havia aqui alguém que na expectativa de hoje, de ver o programa de hoje, se achava que eu ia atacar A, B, C ou D, pode já sair do programa e não ver, porque eu não o vou fazer. Não diga isso, senão a malta depois vai-se embora, não. Tenho tenho que dizer, amigo, porque eu ouço coisas e chegam-me mensagens e chegam-me vídeos e chegam-me pá, coisas completamente absurdas que não fazem sentido. Que eu aceito que tenha havido muita confusão com a minha chegada ao Alta, que haja muita gente contra a minha chegada ao Alta, muita gente ainda mais surpreendida que a minha chegada ao Alta, mas a minha chegada ao Alta é simples, há um desinvestimento grande, eu apresento sempre uma carteira de jogadores muito forte, porque são jogadores que gostam de trabalhar comigo, com o qual eu já ajudei em outras alturas da vida e que se identificam com o projeto, assim como o Mister Barão há de ter também jogadores, 3, 4, 5 jogadores que acreditam sempre nele, querem que ele até pode ir para a última divisão distrital, para o pior clube do mundo, que vão com ele, assim como estes jogadores o fizeram. E foi só isto. E conhecimentos. Eu conheço o Miguel, conheço o Malacho, a gente está-se todos muito bem, percebeu-se que era a altura ideal para nos cruzarmos o nosso caminho e assim foi. Agora 15 mil euros, o não sei quê. Eu já ouvi barbaridades de assinaturas de 500, 600 e 700, ordenados de 1000. Ei, qual Real Madrid? O que vale a pena é o Alta. Epá, não sejam ridículos. Não sejam ridículos. Deixem as pessoas trabalhar. Façam o vosso. Trabalhem. Essencialmente projetem-se, mas projetem-se bem, em cima de coisas boas, não se projetem só a falar mal dos outros, ou a falar do António, ou a falar do Jaquim, ou a falar do projeto B ou C, não, falem do vosso, projetem-se enquanto treinadores, projetem-se da melhor maneira e da maneira mais saudável possível, porque com certeza a vossa hora vai chegar. Agora, nas costas dos outros eu vejo as minhas, amigo. E se eu fosse presidente de um clube, jamais contrataria alguém que passa a vida a falar mal do outro e do orçamento do outro. Mas isto sou eu. Mas está esclarecido pela boca do Mr. Mauro. Eu quero com isto, e eu gosto, e quem me conhece sabe que eu sou assim, gosto sempre de deixar a minha opinião pessoal também, e atenção que eu ao contrário de muita gente, eu acho que se deve pagar. E quem tem, que pague bem. E eu acho que os jogadores devem optar, se pagam bem. Epá, isto é como tudo, se estou numa empresa a ganhar 1000, se vier outra a dar-me 2000, mas se calhar, se eu financeiramente achar compensa, não tenho dúvidas que mudamos, e assim, não condeno um jogador, atenção, por mudar de clube por ir ganhar mais, está no seu perfeito direito. Agora, o que eu condeno efetivamente é quando se promete dar muito e depois não cumpre nada, é isso que eu condeno. Agora se há dinheiro, meus amigos, vamos embora. E falando propriamente, e eu também não tenho problema de falar, falando no Inácio, está aqui 2 treinadores que queriam muito o Inácio. Estou a falar bem ou estou a falar mal, ou não? O Inácio falando um bocadinho do David Inácio, o David Inácio é uma coisa estranha nesta distrital. Pronto. É um ponta de lança que fez pouquíssimos golos este ano. Para mim, já te confessei isso, Mauro, não é um ponta de lança, é um 9,5 ou um segundo avançado, e como o Hugo dizia, toda a gente o queria. É estranho, mas é verdade. E o Póvoa era um desses clubes. Pronto, e uma coisa sei, o Mr. Barão sabe quanto é que o David Inácio vai ganhar para o Alta, eu sei quanto é que o Póvoa oferecia ao Inácio, mas sabes uma coisa, mas ninguém vai saber, amigo. Eu também não queria que me dissessem aqui. Não, mas ninguém vai saber, porque tudo o que forem inventar é mentira, e eu adoro ouvir mentiras, é só isso. Muito bem. Mr. Barão, Povoense, ao contrário do Alta, em que o Alta, lá está, a maior parte dos reforços, pelo menos até agora conhecidos, vem da divisão inferior, ou seja, vem da segunda, e estamos aqui a falar de 7 ou 8 jogadores da São Joanense, por exemplo, do Tujal. Ao contrário, o Povoense, por isso é que há pouco lhe dizia, olhando para estas contratações, eu acho que o Povoense, e eu já o disse até aqui num programa há bem pouco tempo, para mim, isso me permite a opinião, é um dos fortíssimos candidatos à subida à primeira divisão. Porque efetivamente o Povoense está-se a reforçar, e eu falo aqui, por exemplo, no Flávio Vilela, no Hélder Caminho, no Jorge Portela, os 3 ex-Alta de Lisboa, o Pedro Nunes, o Flávio Vilela de Santaria, o Pedro Nunes também Alta de Lisboa,
o Gerson Landim vem de Ponterol, ou seja, muitos jogadores que vêm da divisão de cima, o João Moreira também de Santaria. Mister, quando planeou, lá está, e eu faço-te a mesma pergunta, olhando para isto, as pessoas dizem, há petróleo também na Póvoa, não? E bastante. Não é no Povoense, agora na Póvoa há petróleo com fartura. É um bocadinho o que o Mauro dizia até em relação aos 3 jogadores do Alto de Lisboa, que servem um bocadinho de exemplo para os outros todos. Se há petróleo ou não, vou ser muito sincero consigo, se há petróleo ou não no Póvoa, e se o jogador vai ganhar 6, vai ganhar 200, vai ganhar 3.000, não faço a mínima ideia. Eu dei uma lista de 2 a 3 jogadores por posição à minha direção, pelas minhas prioridades. Tive o cuidado de ligar para todos os jogadores, a explicar o projeto do Póvoa da época seguinte e o que nós queríamos e o nosso objetivo, e aqueles jogadores que mostraram algum interesse nesse projeto e no nosso objetivo do ano que vem, vieram à Póvoa falar com a direção. Se vieram ganhar 10 euros, se vieram ganhar 3.000, não faço a mínima ideia, não é assunto nosso, técnico, é assunto da direção. Portanto, se há petróleo ou não, não sei. Em relação às aquisições, eu vim para a Póvoa, como se sabe, o ano passado, um bocadinho a meio da época, já para preparar esta época. Eu quis ficar neste ano na Póvoa com aqueles 12, 13, 14 jogadores do núcleo mais forte do ano passado. Coisa que não me foi possível. 2 ou 3 jogadores quiseram ir embora e mais 2 ou 3, graças a Deus, deram o salto até para divisões superiores e 3 deles até para campeonatos nacional, para o campeonato nacional. Exatamente. Que é sempre uma mais-valia e é uma coisa que me deixa bastante orgulhoso. Nas últimas 3 épocas, como treinador, no final de cada época, saltaram sempre 3 jogadores para o Campeonato de Portugal. Portanto, é uma coisa que me dá bastante prazer. Então, só conseguimos ficar dos 14, 15 que queríamos que ficassem, só ficámos com 6 jogadores da época passada. Portanto, só vamos ter 6 jogadores que vão transitar. E desses 6, 2 são guarda-redes. Portanto, é uma equipa nova, é uma equipa que vai dar muito trabalho a formar. Vão ser 14, 15 jogadores a beberem as minhas ideias pela primeira vez e isso vai-se construindo aos poucos. Em relação a esses 5 ou 6 jogadores que você diz e bem que vieram de divisões de cima, o problema é porque a gente foi buscar muita gente. Portanto, a maior parte dos jogadores acabaram por vir também da nossa série, não da divisão de cima. Neste momento temos 14 ou 15 aquisições, onde 6 são da divisão de cima e as outras 10 são da mesma divisão. Eu estava aqui a contabilizá-las, 3, 4, 6 ou 5, 7. 6, 7. Pelo menos 7 eu tenho aqui. São 7. Porque... É o Moreira, o Gerson, o Portela, o Pedro Nunes, o Helder e o Vilela. Exato. E o Maldini. E o Maldini, 7. Mas lá está, aqui eu não sei se concorda com... Mete-se aquela questão que há jogadores que se calhar preferem, lá está, e voltamos aqui a falar de projetos, abraçar um projeto para subir do que estar numa divisão acima a lutar para não descer. Coloca-se aqui um pouco... Eu, enquanto jogador, sempre preferi e enquanto treinador também o prefiro. Agora, há pessoas que não preferem, como é lógico. Claro, mas aqui efetivamente... Diz mal? Está tocaste no ponto, amigo. Tocaste no ponto. Eu acho que isto tudo se resume quando estamos a falar de... Porque não podemos chamar ordenados ou seja o que for, mas sim de uma ajudazita que o clube dá. Quando estamos a falar de coisas de 50, 100 euros, 150, 200 na loucura, só podemos falar em projetos esportivos, amigo. E atenção, dinheiro não aceita desaforo e 50 euros são sempre bem-vindos em qualquer caso. Mas eu já estou um bocadinho como o Hugo. Ninguém na Distrital acho eu que joga por dinheiro. Ora, se a gente receber, mas se a gente puder jogar e receber 80, não vamos receber 70. Claro que a questão que se coloca, e eu sei de alguns casos aqui, obviamente não vou mencionar nomes, não é de todo o intuito do futebol online mencionar nomes nesse tipo de situações, porque, volto a dizer, é um direito dos jogadores, e eu, pessoalmente, se calhar fazia o mesmo. Mas eu sei de casos de jogadores que estão, abraçaram um determinado projeto em que recebem uma ajuda, eu costumo dizer uma ajuda de 100 euros ou 150, não é? E abraçaram o projeto e gostam muito do treinador e tudo isso, mas do outro lado alguém lhes abana, e a gente sabe que é verdade, e o Michel Mal também sabe que é verdade, lhes abana com 450 ou 500 euros, né, da mesma ajuda por mês, estamos a falar aqui de uma diferença de 350. 350 muitas vezes é uma renda de casa, não é? E aí o jogador, e eu sei de casos, volto a dizer, sei de casos em que isso aconteceu, o jogador abana 2 vezes, não é? Porque é dinheiro e a gente vive
não podemos ser hipócritas, a gente vive de dinheiro. Se não tivermos dinheiro, vamos passar muitas dificuldades. Concordam com isso ou não? Mas também tens o contrário. Eu posso, não vou referir. Um jogador ganhar 500 euros e passar a ganhar 100? Não, isso também calma, que isso é uma loucura. Mas estou-te a falar, eu ainda agora tive um jogador que já assinou pelo Alta, já foi apresentado pelo Alta, e agora um clube exatamente da mesma divisão também lhe ofereceu uma loucura de dinheiro ontem, ou antes de ontem, há muito pouco tempo. Mas depois está a palavra e o sentimento de compromisso do jogador, e que nós dissermos, pá, esses valores não conseguimos combater, desejamos-te boa sorte e podes ir à tua vida. E ele disse-nos, não, mister, se eu falei com vocês, eu vou ficar, e eu quero ficar no Alta porque me sinto bem no Alta. Estão a ver? Pronto, lá está, mas se ele dissesse ao contrário, Mauro, se ele dissesse ao contrário, mister, eu vou sair, o Mauro também não levava mal, compreendi ou não? Claro, e temos que compreender sempre, porque isto temos que aceitar, o dinheiro, as pessoas têm a vida deles para andar e para fazer, mas vamos lá agora tentar falar de outra coisa, porque nem tudo é dinheiro, e eu cada vez mais nesta realidade do Distrital começo a acreditar no projeto desportivo e acho que o projeto desportivo tem tudo para fazer a diferença na hora de decidir dos jogadores, quando não estamos a falar de loucuras de um oferecer 50 e outro oferecer 200 ou 300. Isso, claro que aí já não. Mas quando estamos a falar de diferenças de 50... Sim, mas 50 menos 50, não. Acho que por aí deveria prevalecer o projeto. Não inventem e não tentem deturpar as coisas. Mister Barão, para terminarmos o assunto financeiro da noite... coloca a mesma questão que eu disse ao Mauro, é assim, você neste momento, infelizmente a gente tem visto que isso tem vindo a acontecer com alguns jogadores que hoje são apresentados e passado uns dias, aliás, ainda há pouco tempo aconteceu com o Povoense, um jogador que já tinha sido apresentado e foi apresentado a posterior num outro clube, mas se efetivamente um jogador chegasse ao pé de si e dissesse, mister, olha, eu já assinei, eu sei que me comprometi, mas do outro lado estou-me a assinar com mais 200 euros e eu quero ir. Você compreendia ou não? Isso acho que não está, nem se mete essa pergunta de mais de 200 euros ou menos de 150 euros. Qualquer jogador que chegasse ao pé de mim e dissesse, mister, eu não quero continuar para a próxima época, com dinheiro ou sem dinheiro, podia sair automaticamente. Aconteceu isso neste jogador que você está a falar, o Jean mora em Oeiras, teve um convite do Oeiras, não faço ideia se foi ganhar mais, se foi ganhar menos que vinha ganhar para a Póvoa, está perto de casa, está perto do trabalho, falou comigo, carta branca completamente, só está no Póvoa e só trabalha comigo e só trabalha no Póvoa, quem quer estar no Póvoa? Não é por vir ganhar mais ou ir ganhar mais para o outro lado, se seja por causa de dinheiro, se é por causa de projetos, se é porque está mais perto de casa, se é porque se chateou com alguma coisa, e se nos abordar a dizer que não quer ficar para a época que vem, é lógico que ele tem que sair e tem que procurar onde é feliz. Acho que a gente na Distrital, neste momento trabalhamos todos porque gostamos muito de futebol e porque procuramos a nossa felicidade. E ninguém a ficar num clube contrariado porque já assinou ou porque já deu a palavra e porque a direção não vai deixar sair, vai ser feliz durante a época toda. Muito bem. Mauro e Mister Barão, terminamos este assunto financeiro aqui, acho que não há muito mais para falarmos. Vamos passar então ao próximo tema. Infelizmente, quer se queira, quer não, também em parte é financeiro, mas pronto, não tem a ver com o distrital, tem a ver com o nacional e eu gostava de ouvir também a vossa opinião, que é o aparecimento das SADs, que cada vez está mais em voga e até nos distritais já aparece, que é um clube que está aflito de dinheiro e aquilo alguém acena com o dinheiro e às vezes não pensamos duas vezes, porque também há as boas, há bons exemplos disso, mas infelizmente são mais os maus exemplos que os bons. E temos agora aqui uma situação, que é a situação do Desportivo das Aves e do Vitória de Setúbal, Mauro, que podem, e ambos são históricos, o Setúbal é um clube histórico da primeira Divisão Nacional, mas que correm sérios riscos de ir parar ao Campeonato de Portugal. E isto tudo, lá está, e eu permitam que diga, esta situação do Desportivo das Aves, acho que envergonha qualquer pessoa que goste de futebol, seja do Benfica, do Sporting, do Porto, do futebol nacional ou do futebol distrital. Acho que esta situação que assistimos nos últimos dias com o Desportivo das Aves, e a quem eu desde já tiro o chapéu para enaltecer o trabalho da direção, do presidente da direção eleito há pouquíssimo tempo,
fez as tripas de coração para que o clube dignamente terminasse o campeonato, quando do outro lado estava o Massad a fazer tudo precisamente para que o clube não aparecesse nos jogos. Mauro, tu enquanto agente desportivo e com o futuro também pela frente, assim como o Mister Barão, como é que vês esta situação que efetivamente pode levar dois clubes como o Aves e o Setúbal para o Campeonato de Portugal? Olha, eu, ao contrário de muita da maior parte da gente, que se insurge sempre contra as SADs e que as SADs não deviam de existir, ou que os empresários não deviam de existir, eu não. Eu sou bem pelo contrário. Eu sou muito a favor das SADs, devidamente regulamentadas e devidamente bem feitas. Agora, quanto à questão do Setúbal e do Aves, o Aves, pronto, já tinha descido à segunda divisão, provavelmente vai parar aos campeonatos distritais, até porque eu acho que nem sequer vão fazer muita força para que não seja dessa maneira, porque com eles irem acabar aos campeonatos distritais, também assim vai uma data de dívidas atrás disso e eles acho que não se importam assim muito disso. Quanto ao Setúbal, acho que isso não vai acontecer porque a decisão ainda é passível de recurso e eles vão recorrer. 5 dias, 5 dias. Sim, mas eles vão recorrer e depois de recorrer, à boa maneira portuguesa, a gente já sabe como é que as coisas se vão passar e lá vai enrolar e quando damos por ela o campeonato começa e o Setúbal está aí na Primeira Liga. Não, o que eu posso dizer é que eu sou a favor das SADs, muito a favor das SADs, porque é muito bonito as pessoas depois virem falar mal das SADs e as SADs isto e as SADs e aquilo, mas quando o dinheirinho entra, espetacular. Quando aquilo começa a dar para o torto, oi, eu já não quero a SAD. Não, os papéis são assinados, tens que levar com as coisas até ao fim, vais cumprir com o que assinaste, aguenta-te a bomboca. Agora é tudo um bolo, é tudo muita coisa que não se consegue perceber o que é que acontece, é muita má gestão, é muito jogo de interesses, sim, mas temos que ser honestos e temos que ser verdadeiros. Mas para quem... As SADs só existem porque há um interesse nelas, financeiro, ponto. Claro, é aquilo que eu disse no início, ou seja, eles aparecem quando o clube está aflito. Não, e quem forma as SADs e quem é o responsável das SADs... É a direção dos clubes? Não estou a dizer essa parte, estou a dizer da parte de quem injeta dinheiro, não está a dar dinheiro a um clube, não está a investir num clube pelos bons olhos e pelo cabelo loiro do clube. Está lá a meter dinheiro porque quer ter um retorno financeiro disso. E as SADs, sim, devidamente regulamentadas. Ponto. Mr. Ricardo Barão, também esta questão, e pegando aqui nas palavras do Mauro, eu há pouco tempo li, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler, ver uma intervenção da filha do dono do Valência, um clube de nível mundial, em que ela se deu ao desplante, digamos assim, dizer aos sócios do Valência: meus amigos, eu não sei o que é que vocês querem, eu sou a dona do clube, eu é que mando, ponto, eu faço o que eu quiser. Ou seja, e disse muito bem. Isto é levar ao extremo, lá está, aquilo que pode acontecer quando as coisas não são, como estava a dizer o Mauro, bem preparadas, ou seja, quando a gente só se preocupa com aquela injeção de capital para tirarmos a cabeça debaixo de água, não é? Depois, com a pressa, assina-se de mais uma coisa e depois há situações efetivamente tristes como esta do Aves. Mr. Brown, isto é triste para quem gosta de futebol, não é? É bastante triste, mas eu costumo dizer que a gente deita sempre na cama que se faz, não é? E qualquer SAD que tome conta de um clube, ou qualquer SAD que compre um clube e que fique a mandar num clube, no meu entender, e acho que é assim que funciona, é que ele tem que ir sempre a votações e os sócios têm que aprovar isso. Exatamente. Se os sócios aprovaram é porque concordaram com isso. A partir daí, eles têm que acartar com as consequências que daí vêm. Umas vezes boas, outras vezes más. Porque a gente fala muito das SADs e dos exemplos do Aves, do Setúbal e de outras que têm acontecido e que a gente sabe em Portugal e que ainda não estouraram, mas eu acho que vai estourar em breve. Mas há SADs no mundo inteiro e há SADs que funcionam às mil maravilhas. Exatamente. E mesmo em Portugal há SADs e mesmo cá em Portugal há SADs que funcionam muito bem. Portanto, eu acho é que os clubes, antes de darem um ok, ou os sócios neste caso, antes de darem um ok por uma SAD, têm que pensar muito bem, como diz a nossa querida amiga lá do Valência, se querem continuar a mandar e a votar no clube, ou se querem dar esse direito a outras pessoas. A partir daí, estão a encargo dessas pessoas e têm que ficar com o clube do coração delas para as coisas boas e para as coisas más que possam vir daí. Agora, somos contra ou somos a favor das SADs?
toda a gente é a favor das SADs, desde que sejam bem feitas, porque é mais dinheiro e melhores resultados em princípio para o clube que a gente gosta. Agora a gente não sabe o futuro, e por não saber o futuro e ser uma incógnita muito grande, as pessoas têm que ponderar muito bem o que é que querem. Se avançam para a SAD, pois é o que acontece. É mais Agora, uma novela ao futebol agora em português. relação ao Setúbal e ao Aves, se for mesmo o que se diz, eu acho muito bem irem parar ao Campeonato de Portugal, mas eu acho que é que não vão ser os únicos e que não podem ser os únicos, porque há muitos mais clubes nas mesmas circunstâncias que esses dois. Pois, e falamos de um Setúbal que quase todos os anos, no final da época, é falado por isto, né? Todos os anos. E o desperdício das aves foi o que aconteceu, que lastimavelmente foi a maneira penosa como terminou a época. Muito bem, meus amigos, vamos para a questão final, e não podia deixar passar em claro, porque estamos em vésperas da final da Taça Portugal. E como eu disse no início do programa, o softball, vamos tentar sempre aqui abranger a vertente distrital e a vertente nacional, e sendo vocês agentes desportivos, os dois, amantes do futebol, Mauro, previsões para amanhã, Futebol Clube do Porto para o Benfica, final da Taça Portugal, também, lá está, uma final diferente, à semelhança de tudo que é diferente agora, devido à circunstância em que vivemos. Uma final, ao contrário de ser no Jamor, em Coimbra, ao contrário de ser no domingo à tarde, é num sábado à noite, ao contrário de ser um estádio cheio, vai ser um estádio vazio. No entanto, salvo-se isso, entre as duas melhores equipas portuguesas da atualidade, eu diria que no meio do mal que foi o campeonato, acabaram por ser as duas melhores equipas portuguesas esta época. Concordas, João? Sim, eu olho para a final da taça. Claro que o Benfica à procura de salvar o que quer que seja, mas que é curto, porque o Benfica não se pode refugiar na taça como um escape ou uma salvação da época. Mesmo que o Benfica ganhe, não salva nada, nem branqueia nada de tudo o que mal foi feito, e foi muita coisa mal feita, mas eu prevejo o Porto fortíssimo, e acho que o Porto vai limpar aquilo mais tarde ou mais cedo, até pela realidade dos jogos que têm sido entre o Benfica e o Porto, ou Porto e Benfica. Temos ali, se calhar se analisarmos ali um bocadinho, temos ali sempre 40, 50 minutos que o Porto entra muito forte, sempre muito incisivo sobre o Benfica, e depois o Benfica lá consegue ir equilibrar as passos do jogo, mas Sérgio Conceição acho que desta não vai deixar fugir a sétima final, só ter ganho uma, né? Pois, essa é outra que pode mexer psicologicamente, não é? 6 finais, ele só ganha uma, vamos ver se à sétima ele consegue fazer pelo menos uma coisinha diferente. Aposto na vitória do Futebol Clube do Porto. Acho que sim. Mas é um jogo triplo, é um Benfica-Porto, é um Porto-Benfica. Esqueçam lá isso, no quem é que vai ganhar ou quem é que aposta. Há crenças, há a acreditar. Eu não sou... Pronto, eu gostava mais que fosse o Benfica, mas pronto, mas se for o Porto, tranquilo. A sério, cada vez mais com o decorrer da realidade do futebol distrital, eu dou por mim a ver muito pouco do futebol nacional, muito pouco. Se me perguntares quantos jogos eu vi o ano passado da Primeira Liga, eu se calhar digo 3 ou 4, mas se me perguntares quantos jogos viste do Campeonato Nacional de Séniores, eu digo que vi 50 ou 60, claro. Sabes? Não, quanto mais anda lá para cima, menos eu vejo. Muito bem. Mister Barão, também a mesma questão. Previsão para amanhã, para a final da taça, lá está, num contexto totalmente diferente daquilo a que estamos habituados, mas ainda assim não deixa de ser a final da Taça de Portugal, a prova rainha do nosso país. Uma coisa é o que vai acontecer, outra coisa é o que eu queria que acontecesse, não é? Pronto, se me perguntas o que é que eu queria que acontecesse, eu queria que até ao final de setembro todos os jogos que existem em Portugal para a taça, com um X2 desse sempre 2. Era bom sinal, era sinal que o dia 20 de setembro ia ganhar a Volta de Lisboa. Agora o Benfica-Porto, o que vai acontecer é o que o Mauro dizia, é um jogo tripla, é um jogo muito complicado. O Porto, porque vem de uma fase muito boa e que respira confiança e está com uma intensidade muito forte. O Benfica, porque no meu entender, continua a ser a equipa que melhor futebol pratica em Portugal, tem tido dificuldades em fazer golos e o tempo vai passando e o Benfica vai se enervar. Portanto, ou vai ser um jogo muito fechado, que eu acho que com o querer e com a confiança o Porto vai acabar por vencer, ou o Benfica vai ter a sorte de fazer um gol cedo e vai ganhar com alguma facilidade ao Porto. Portanto, eu penso que vai estar ou para o Benfica com alguma facilidade,
ou se o jogo se tornar bastante equilibrado, pela confiança que transpira neste momento, acho que vai dar para o lado do Porto. Muito bem. Meus amigos, última questão, e é precisamente, eu garanto que não tinha combinado nada com o Michel Barão, estava aqui, era a pergunta final. Vai ser o primeiro jogo, se tudo correr bem, o primeiro jogo oficial da época para ambos, vai ser um contra o outro. Não é, Mister? Previsão para esse Alta Bolonense. Dia 20 de setembro. A minha previsão. Não vai dizer que não. Eu acho que o Bolonense tem uma equipa forte e vai ganhar. A minha previsão é que vai ser um jogo fantástico. Para já pelos executantes e pelos plantéis que temos visto que as duas equipas apresentam. Pensava que era pelos treinadores, amor. Esses são os mais fraquinhos, amigos, os dois. E então acho que é por aí. Os executantes tanto de uma equipa, se calhar deixa-me, se eu dividir as três equipas por setores, pelo setor defensivo, meio campo e atacante, é brutal. É brutal porque temos as duas equipas, têm grandes laterais, têm grandes centrais, têm grandes construtores de jogo, têm grandes pontas de lança. E tanto de um lado como do outro, fala-se muito dos pontas de lança do Alta por ter o Josimar e o Inácio, sem desprimor, depois para o Aldair e outro que ainda há de chegar, uma surpresa. E depois e depois olho para o Povo, vejo o NOC, que eu sou um fãzaço do NOC já há 2, 3 épocas e tive a possibilidade de falar com o Mr. Barão e de lhe dar os parabéns pela contratação do NOC, que para mim, sem desprimor pelos outros que lá estão, que também são fortíssimos, mas o NOC é aquele nome que se destaca também pelo que fez no CCP e no Fazendense e etc. E apesar de lhe faltar ali o homem que lhe metia as bolas na altura do Santarém, mas que vamos ver onde é que ele ainda vai parar, mas será? Eu olho para esse jogo e, muito sinceramente, claro que eu te vou dizer quem é que vai ganhar. Vai ganhar o Alta, claro, mas só que, como adepto, se eu tirasse este chapéu de treinador e como adepto, se me perguntassem quem é que vai ganhar, é mais ou menos no jogo que vamos assistir amanhã. É um jogo de tripla. Claro. Muito sinceramente, apesar do Alta jogar em casa, e eu não me posso livrar dessas responsabilidades, e temos que chamar as coisas pelos nomes. E o Alta se calhar entra muito mais pressionado nesse jogo do que o Póvoa, porque o Póvoa vem fazer o jogo dele, vem à nossa casa, tranquilo. Se as coisas correrem bem, excelente. Se não correrem bem, também não era o dever deles, porque são de uma divisão abaixo e não jogavam em casa. Mas se esquecermos da parte das divisões e olharmos apenas para os 24, 25, 26 jogadores que participam nas duas equipas, o Alta também está pressionado, o Póvoa também tem muita pressão a ganhar. Mas era isso que eu ia dizer, porque há aqui um fator para esse jogo que me parece importante, não sei se concordam, Michel Barão, que é o facto de ser o primeiro jogo oficial da época, após uma paragem tão longa que ninguém tem memória, ou seja, isto já de si vai mexer também com o psicológico dos jogadores. E a outra questão no Barão a gente treina muito bem, a outra questão é que eu olho para o plantel do Povoense e não tenho pejo nenhum em afirmar que este plantel é plantel primeira divisão. Eu não sei se o Mister concorda. Ou seja, vamos assistir aqui um jogo que é um Alta da primeira contra o Bolonense da segunda, mas que se calhar lá dentro das 4 linhas é capaz de não se notar tanto essa diferença de divisões. Hugo, isso, plantéis de primeira e plantéis de segunda divisão, eu acho que até a própria terceira divisão, eu acho que isso não existe. Eu ainda hoje estava a falar com uma pessoa amiga sobre um determinado atleta que fez variedíssimos jogos no Campeonato Nacional, a titular, alguns 20 jogos este ano, e eu estava a dizer que se fosse para a Póvoa eu não o queria, porque cada jogador tem a sua maneira de jogar, cada treinador tem a sua maneira de jogar, cada treinador tem umas características específicas que gosta. Eu posso querer um lateral mais defensivo, o Mauro pode querer um lateral mais ofensivo, eu posso querer um central grande que bate, o Mauro pode querer um central que saia a jogar. Portanto, um jogador de primeira ou um jogador de qualidade para o Mauro pode não ser a mesma coisa para mim. Portanto, eu acho que não há jogadores de primeira, não há jogadores de segunda, há jogadores que se adequam mais às características de determinado treinador e há treinadores que gostam mais de características de outros jogadores. Portanto, isso o plantel de primeira ou o plantel de segunda é relevante. Quem vai ganhar o jogo, acho que é uma incógnita e vai ser um jogo tripla. O que eu posso prometer ao Mr. Mauro e aqui ao Hugo em direto
é que vai estar um Póvoa no Alta, a querer mandar no jogo, a querer tomar conta do jogo e a querer empurrar o Alta de Lisboa para trás. Penso que também vai ser onde o Alta se vai sentir mais confortável, porque eu vejo as equipas do Mauro, posso estar enganado, como equipas de transição, mas as minhas equipas também são equipas de posse. Portanto, acho que vai ser um jogo à medida do Póvoa e um jogo à medida das equipas do Mauro. Quem vai ganhar? Acho que só no fim do jogo é que veremos. Mas promete, é um jogo que promete e fica aqui já o desafio. Provavelmente não o poderemos assistir ao vivo, mas certamente será um jogo que promete. Eu gravo a primeira e 1 hora a segunda e mando. Está combinado. Eu gravo toda, jogo em casa, amigo. Está combinado. Meus amigos, muito obrigado pela vossa presença. Como eu disse, falhámos aqui por 10 minutos, 10, 11 minutos. O Mr. Mauro ainda tem que continuar as férias, ainda tem que ir à Marina, como ele nos dizia há pouco. Só uma ressalva, passou-me aqui uma coisa. Sim. Só responder aqui ao Mauro. O craque, ou o jogador craque que dava as bolas ao NOC, já foi apresentado pelo Santiria e que tudo indica é jogador do Santiria. Foi das primeiras apresentações do Santiria. Não sei, também não sei, não metas as mãos no fogo por ninguém, amigo, esquece lá isso. Está apresentado, está no Facebook e está em todo lado. Mas, Mauro, esse riso, o Mauro não se acredita nas assinaturas, não? É? Não te acreditas nas assinaturas agora, não? Agora já começa a ser a sério, não é? Eu já não acreditava antes, há 2 ou 3 anos, vou acreditar agora. Mas agora começa a ser a sério. Depois de dar a entrada na associação, já funciona de outra maneira. Não é? Pronto, a gente não sabe se os papéis estão assinados, amigo. Esse é que é o problema. Pronto. Eles se não tiverem assinados, não vão entrar na associação. Eu disse apresentado. Esqueça. Claro. Está descambado, isso era o Barão, estava a tentar dar a deixa. Estava a ver só se desistias do rapaz, mas não. Não, já desisti ao tempo. Muito bem. Mauro, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui no Futebol Online, na estreia do softball. Continuação de boas férias e desejo de uma excelente época para ti, para o Alta de Lisboa, que tudo corra como desejas. Mr. Barão, a mesma coisa, desejo agradecer a sua presença hoje aqui e muitas felicidades para o Povoense e que efetivamente consiga concretizar o tal objetivo que é a subida e que foi aqui assumido e desejo que tudo escorra pelo melhor a ambos, ok? Um abraço, Hugo. Um abraço, Mauro. Um abraço, amigo. Tudo a correr bem. E olha, boa sorte e boa continuação para o programa. E como o programa exige, inovação em todos os aspectos, amigo. Se o programa cresce, tem que crescer as pessoas com ele também. Tá bom? Muito bem. Mauro, continuação de boas férias. Mr. Barão, um grande abraço. Mauro, um grande abraço. Caros seguidores do Futebol Online, foi o programa número 1 do softball. Hoje, com a presença dos convidados especiais, Mr. Mauro Marques e Mr. Ricardo Barão, falámos, como prometido, do futebol nacional, do futebol distrital, da final da Taça de Portugal da manhã. Os misters deixaram aqui a opinião deles em relação aos plantéis que estão a construir, tanto no Povoense como no Alta de Lisboa, e efetivamente são campeonatos que prometem e vamos estar atentos às novidades das próximas semanas, digamos assim. Um grande abraço a todos, uma boa noite, um excelente fim de semana a todos os seguidores do Futebol Online e, para terminar, não se esqueçam, têm até ao meio-dia para votar nos prémios Futebol Online, no melhor guarda-redes, melhor defesa, melhor médio e melhor avançado. Amanhã ao meio-dia terminam as votações e durante a tarde irei anunciar os 5 jogadores mais votados e que então irão ser decididos depois pelos treinadores como os grandes vencedores dos prémios Futebol Online. Um grande abraço, uma boa noite a todos, voltaremos em breve. Boa noite. Obrigado. House Dream Imobiliária em Mafra.
Se quer vender ou comprar, temos uma equipa de profissionais para o ajudar. House Dream Imobiliária em Mafra, na Rua Moinho do Cuco, número 3, junto à Rotunda da Paz. House Dream Imobiliária em Mafra. Se quer vender ou comprar, temos uma equipa de profissionais para o ajudar. House Dream Imobiliária em Mafra, na Rua Moinho do Cuco, número 3, junto à Rotunda da Paz.